Nesse primeiro momento, a gente trata de projeto de vida, e para tratar de projeto de vida, nós fazemos sempre essa associação, né? Projeto de vida com juventudes e protagonismo. A gente não concebe tratar de projeto de vida sem estar com essa associação em relação às juventudes e o protagonismo, principalmente porque é uma unidade curricular que a gente traz, proporciona aos estudantes momentos reflexivos que eles vão pensar a respeito da sua identidade, do seu lugar enquanto sujeito na sociedade, e que eles precisam exercer esse protagonismo das suas vidas, e tanto na escola quanto nos diversos espaços que ele vier a ocupar na sociedade. Retomando o que nós já iniciamos de conversa com vocês a semana passada a respeito do referencial curricular, na unidade curricular de projeto de vida, também temos como norteador do planejamento o referencial curricular do ensino médio potiguar, homologado pelo Conselho Estadual de Educação em dezembro de 2021. Então, reforçamos a importância de que vocês, todos os professores, possam se apropriar deste referencial. Capítulo 2, que são os fundamentos e as concepções que a gente coloca para o ensino médio do Rio Grande do Norte e que vão orientar e direcionar a prática pedagógica dentro das escolas. E quando a gente trata de projeto de vida, se situa principalmente no capítulo 4, quando a gente traz o texto sobre juventudes, protagonismo e projeto de vida, tentando deixar claro para os professores qual é a concepção de projeto de vida, qual a concepção de juventudes e protagonismo que deve embasar o trabalho dos professores nessa unidade curricular. Além desse capítulo 4, por se tratar de uma unidade curricular que está dentro da carga horária dos itinerários formativos, nós temos o capítulo 7, que é o capítulo que trata das diretrizes para os itinerários formativos, que é importantíssimo que os professores também conheçam, né, como está pensado a organização dos itinerários formativos, e também nesse capítulo nós temos a matriz com todas as habilidades que devem ser trabalhadas nos itinerários formativos, né, dentro do currículo do ensino médio. Trazendo um pouco novamente para a gente relembrar sobre a arquitetura curricular, aqui a arquitetura curricular do diurno, com as 1.800 horas para a formação geral básica, conforme determina a legislação atual do ensino médio, e as 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos, que hoje nós iremos tratar das unidades curriculares fixas, que são as unidades curriculares de projeto de vida e eletivas. As trilhas de aprofundamento que fazem parte dos itinerários formativos, a gente vai tratar dessas trilhas ao longo do ano de 2022, na perspectiva de construirmos com vocês essas trilhas de aprofundamento a serem implementadas em 2023, quando os estudantes estiverem na segunda série, né? Assim como no diurno, no noturno também nós temos a mesma distribuição da carga horária. Então, no noturno, nós vamos ter as 1.800 horas também de formação geral básica, destinada à formação geral básica, e na parte dos itinerários formativos, nós vamos ter as 1.200 distribuídas entre unidades curriculares fixas e trilhas de aprofundamento. Por favor, Cleito, pode passar para o próximo slide. Então, as trilhas os itinerários formativos do noturno, o que diferencia do diurno é que essas unidades curriculares fixas, que nós temos projeto de vida e eletivas, as eletivas elas funcionarão de forma não presencial, né? Quando for no segundo momento da nossa tarde de hoje, a gente vai tratar, explorar um pouco mais em relação a essas eletivas, mas
trouxe a arquitetura para que a gente se familiarize cada vez mais e que nos situemos, né, onde está localizado na estrutura curricular cada componente da formação geral básica e também as unidades curriculares dos itinerários formativos. Como falei antes, esta unidade curricular de projeto de vida, ela está associada com juventudes e com protagonismo. Não tem como trabalharmos projeto de vida sem termos, de fato, conhecimento e do que devemos conceber enquanto juventudes e enquanto protagonismo. E, para isso, a gente vai fazer algumas reflexões e também trilhar um pouco sobre o que nós concebemos e o que está posto sobre projeto de vida, unidade curricular projeto de vida, sobre juventudes e sobre protagonismo dentro do referencial curricular do ensino médio potiguar. Antes de tratarmos sobre o que está posto nessa tela, que foi retirado lá do referencial curricular, que é o que nós concebemos sobre projeto de vida, a gente faz sempre uma reflexão ou uma contextualização, porque não é o primeiro momento que a gente está trabalhando em projeto de vida na nossa rede. Desde 2017 que nós iniciamos o trabalho com esta unidade curricular de projeto de vida, no primeiro momento nas escolas em tempo integral, e no segundo momento, em 2019, nós iniciamos com algumas escolas que não são de tempo integral, mas que são as escolas que já iniciaram como piloto do novo ensino médio. Então, nesse primeiro momento que a gente começa a trabalhar projeto de vida na nossa rede, nós trouxemos muito do que era concebido a respeito de projeto de vida de uma parceria que nós tínhamos no Estado, que veio nos ajudar ou colaborar com a implementação das escolas de tempo integral. Então, nós tínhamos uma concepção de projeto de vida a partir dessa instituição parceira, que era o ICE, o Instituto de Corresponsabilidade, que além dessa concepção de projeto de vida, trazia também metodologicamente as orientações de como deveria ser desenvolvida essa unidade curricular dentro das escolas de tempo integral. Em 2019 e 2020 especificamente, a gente começa no processo de construção do referencial curricular do ensino médio potiguar. E a gente faz uma longa discussão e reflexão sobre a prática de projeto de vida que estava implantada na nossa rede e, a partir dessas reflexões, a gente foi também ressignificando o que nós concebíamos de fato, em relação a essa unidade curricular e como ela deveria metodologicamente ser conduzida na nossa rede. Então, foi a partir dessa reflexão, por orientação também da nossa secretária adjunta de Educação, professora Márcia Gugel, eh, que a gente construiu, de fato, essa perspectiva de projeto de vida, para dizer que projeto de vida, dentro do ensino médio potiguar, ela apresenta-se como uma estratégia de reflexão sobre o percurso desse estudante, desse jovem, nas dimensões pessoal, cidadã e profissional. Então, dentro do modelo, podemos até falar do modelo mesmo, porque o ICE ele tratava como modelo a proposta curricular. Dentro desse modelo que existia, projeto de vida era colocado como a centralidade do currículo dentro da escola. E a gente já parte de uma outra perspectiva, de que nenhuma unidade curricular ela deve estar em posição superior à outra dentro do currículo escolar, porque o nosso principal objetivo é a formação integral desse jovem que chega na escola de ensino médio. Então, a gente entende que todas as unidades curriculares que estarão nos itinerários formativos, todas as unidades, todos os componentes curriculares que estão na formação geral básica, contribuem para essa formação integral do sujeito. Portanto, todas têm o seu papel dentro do currículo.
Então, o que a gente entende também era que no primeiro momento que dizia que projeto de vida seria a centralidade dentro da escola, era porque tínhamos a perspectiva de que, dentro dessa unidade curricular, os estudantes iam ser levados a pensar nas suas perspectivas de futuro, nos seus projetos futuros, e a partir desses projetos que cada estudante tivesse o seu interesse, a escola iria se organizar e todos os componentes e professores para promover o currículo de forma que esses estudantes conseguissem atender os seus objetivos, né, as suas perspectivas futuras. E a gente entende que isso seria inatingível se formos pensar dentro de uma quantidade de estudantes que nós temos dentro da dentro da escola, o currículo dá conta de atender a todas as expectativas de projeto futuro dos estudantes. E a gente retoma e busca a perspectiva de projeto de vida não nessa lógica, mas como um espaço que, por meio da reflexão, que é promovida ali com os estudantes nessas 3 dimensões, consequentemente, os estudantes eles irão pensar nas suas perspectivas, não só de futuro, mas também do presente, e nesse movimento de reflexão, certamente os professores da escola também irão, dialogando com esses estudantes, trazendo o que é necessário do cotidiano, das expectativas dos estudantes dentro da sua prática pedagógica e assim construindo o currículo escolar e a identidade da sua escola. Então, partimos desta concepção de que essa unidade curricular, projeto de vida, ela está na escola para fazer essa reflexão, promover essa reflexão com os estudantes. À medida da nossa que a gente for discutindo aqui, isso irá ficando mais claro para todos nós. Como eu havia falado, não tem como falarmos de projeto de vida sem estar associado da discussão de juventudes. Então, quando a gente fala em juventudes, a gente traz, né, para essa discussão um referencial que é o Dairel. Então, é um autor que tem muito trabalho já voltado para a discussão de juventudes e que a gente aconselha que os professores possam ler mais sobre juventudes. Então, a Dairel ele vai trazer uma discussão e no primeiro momento ele fala também, tem um artigo dele que fala sobre as juventudes e esse processo de escolarização da escola. Então ele diz que existe uma crise entre a educação e na educação entre a instituição escola e as juventudes, porque a escola olha ainda para as juventudes como se fossem sujeitos que estão num processo de transição, sujeitos que têm um comportamento irresponsável, individualista e por isso muito complexo da escola trabalhar com o jovem neste momento. Por outro lado, a juventude olha para a escola e observa a escola como um espaço desinteressante para ele. Um espaço que não dialoga com os seus anseios e que não dialoga com o mundo real vivido por eles. Então, Dairiel diz que nessa crise acaba que os estudantes eles veem na escola apenas como uma possibilidade de terem uma certificação. E ele diz que é importante que a escola ela caracterize essa juventude, para que a partir dessa caracterização ela possa resolver essa crise e assim haja uma dialogia mais efetiva dentro da escola
e o processo de ensino-aprendizagem ele possa acontecer sem que hajam culpados, nem culpa da escola, nem culpa da juventude. Então, ele começa discutindo, Dairel, sobre o conceito de juventudes. Esse conceito ele não é construído agora, ele tem um processo histórico na construção da juventude, desse conceito de juventudes. Então, ao longo da história, a juventude ela foi olhada por uma perspectiva. Assim como em determinados países, lugares, cada um tem a sua forma de olhar e conceber essas juventudes. Mas nós assumimos essa concepção de Dairel, e que Dairel traz, que não é só dele, mas de outros autores que ele trabalha também com esses autores, de que nós não temos uma única juventude, que a juventude ela não é singular, mas nós olhamos para a juventude como plural. Então, há diferentes modos de inserção dos jovens na vida social, na vida cultural. Portanto, é possível a gente dizer que há uma única juventude, mas sim juventudes. Isso fica mais claro quando a gente traz um olhar na tentativa de caracterizarmos essa juventude e as formas que elas se expressam e as formas que elas agem na sociedade. Então, quando a gente olha para uma visão de juventudes como um sujeito que está em transição, como um sujeito que precisa ser formado apenas para o futuro, né? Um sujeito a vir a ser e não o que ele é. Isso é um olhar ainda muito atrasado das juventudes, porque a juventude ela é uma fase, assim como a infância ela é uma fase, a vida adulta ela é uma fase. Então, e nem por isso nenhuma dessas fases a gente pode dizer que o sujeito ele não está ali no momento de ser quem ele é. Então, as juventudes elas são sujeitos que elas não estão em transição ainda para vir a ser algo, mas elas já são, é presente. É, a juventude ela tem muito a contribuir. A juventude ela tem muito a ensinar e a compartilhar. Então, é importante que essa visão de juventude ela seja, de fato, compreendida por todos nós, professores. Pode passar, professor Cleiton. Quando a gente fala de juventudes e olha para a nossa escola, quando o próprio Dairel diz que é importante que a gente caracterize essa juventude, nós podemos olhar para as múltiplas dimensões e múltiplas representações que as juventudes que estão dentro das escolas de ensino médio, elas trazem. Então, olhando para essas múltiplas dimensões, quando a gente olha para a questão de identidade, cada sujeito tem a sua identidade singular, ele constrói essa sua identidade singular. E podemos olhar para as identidades que elas são também coletivas, de determinados grupos. Então, compreendemos que dentro da escola ou dentro da sala de aula, nós temos sujeitos, cada um com a sua identidade. E nós temos grupos que têm identidade também, muitas vezes pela cultura que compartilham, pela cultura que constroem, né? Seja por ser pelo fato da regionalidade, mas pelas próprias afinidades que eles têm. Então, olhando para a cultura, principalmente das juventudes, podemos enfatizar aqui a cultura que vai para a música, uma forma bastante expressiva da juventude, e que nós, na maioria das vezes, não compreendemos essa diversidade cultural, por exemplo, na música, diante de vários ritmos, letras, né, de música, e que cada juventude tem o seu interesse, tem o seu gosto, a sua motivação. Então, é importante que o professor olhe também para essa diversidade cultural que as juventudes expressam ali dentro da sala de aula,
e não só para esses 2 aspectos, mas para os demais que eu vou explorar, que não haja uma atitude preconceituosa, uma desvalorização da cultura juvenil. Porque o que que acontece? Nós professores, por sermos de outra geração, nós temos princípios e nós carregamos, na maioria das vezes, muito preconceito com as culturas que são culturas contemporâneas e que são culturas da nossa juventude. E a gente costuma taxar, né, determinada cultura, voltado aqui falando principalmente para as artes, para as expressões artísticas, como uma cultura de baixo valor, e valorizando determinadas culturas que a gente tem como cultura, que na maioria das vezes são culturas elitistas, né? E não a cultura dos jovens. Então, importantíssimo que a gente tenha essa consciência e esse olhar. Quando a gente trata da questão de gênero, é outra dimensão importantíssima para que nós, professores, tenhamos a propriedade do conhecimento do que seja gênero e de como essas relações elas ocorrem dentro da escola e como faz parte das juventudes que estão ali na nossa escola e na nossa sala de aula. Então, quando a gente trata das questões de gênero, quando a gente fala da mulher, principalmente, que hoje nós temos no nosso estado um índice muito alto do feminicídio, promovido principalmente pelas questões do machismo, né? Pela questão do machismo, a cultura machista. Quantas vezes nós não ouvimos, né, e vemos nas reportagens de mulheres que foram assassinadas. Quando a gente fala também da questão da mulher trans, do homem trans, né, da travesti, quando a gente fala de questões que envolvem essa identidade de gênero, nós, professores, pela formação que nós tivemos, tanto familiar quanto na própria escola, nós ainda carregamos muito preconceito e às vezes não compreendemos essa adversidade. Quando a gente trata também da própria sexualidade, são muitos os tabus que ainda existem, né? Quando a gente trata da orientação sexual, aí a gente traz aqui, né, toda a população LGBTQIA+, né, que é uma população que sofre continuamente eh, por causa do preconceito, a violência, quantas pessoas, por serem homossexuais, por serem travestis ou trans, não são assassinadas, né? Então, faz parte da diversidade. Quando a gente traz também a dimensão da religião, é outro contexto que ocorre e de muita incompreensão, na maioria das vezes, por todos nós. Nós nascemos em um país que a religião predominante é a religião católica. Hoje nós temos outras religiões que estão também dentro faz parte da nossa juventude, há um crescente aumento da religião evangélica, ou protestante, nós temos as religiões de matrizes históricas, né, de matriz africana, que são as religiões que são muito atacadas também, né, pelo preconceito. Então, é extremamente importante que a gente reconheça que há uma diversidade na orientação sexual, na questão de gênero, na identidade de gênero, na opção religiosa de cada sujeito. E quando a gente traz as questões de moradia, de família e de trabalho, a gente traz aqui para um campo muito mais da condição juvenil, que é essa condição das juventudes que estão dentro das escolas públicas. Então, dentro da sociedade desigual que nós temos, infelizmente, nós temos um apartheid muito grande
dos estudantes que são de populações pobres, que estão nas escolas públicas, e de estudantes que são de famílias que têm um poder aquisitivo maior e que os filhos estão na escola particular. E é importantíssimo que a gente entenda que esses estudantes dos quais nós trabalhamos e que estão dentro da escola pública são vítimas, podemos dizer assim, são vítimas de uma história muito dolorosa, né, do nosso país, e que os coloca numa situação social desigual muito grande. Então, quando a gente olha para o nosso estudante, nós precisamos ter a sensibilidade de compreender que ele vem muitas vezes de uma família desestruturada. E não é por culpa dele ou dos pais. Esses pais deles também já vêm de outra situação complicada, complexa. Quando a gente olha para a situação de trabalho, nós observamos que o nosso estudante, na maioria das vezes, ele precisa trabalhar para ajudar no sustento da sua casa, do seu lar, da sua família. Por outro lado, nós também observamos uma exploração muito grande da juventude nessas questões de trabalho, com um processo de desassalariação. Então, os estudantes eles têm as juventudes acabam trabalhando, se submetendo a trabalhos com baixos salários, trabalhos precários, né? Então, há essa condição. Moradia, quantos não têm moradia? Quantos estão em moradias insalubres, né, que não dão condição nenhuma de vida? Tudo isso nós precisamos considerar quando a gente fala das juventudes. E que todas essas pessoas estão representadas dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula. E dependendo da condição dessa juventude e do que elas representam, isso se torna muito mais difícil, muito mais desafiador para esse jovem. Vamos pensar o seguinte: a gente pode ter aqui, pensando na questão étnico-racial, nós podemos ter um jovem que ele é negro, ele é, vamos dizer, ele é negro, ele é homossexual, né? E ele é de uma religião de matriz africana, do candomblé. Esse jovem certamente vai sofrer muito preconceito em todos os espaços que ele passar. Então, nós, enquanto professores, nós precisamos acolher e nós precisamos trazer essa discussão e dentro dessa unidade curricular de projeto de vida, que a gente trata dessas questões de identidade, é o espaço ideal para que esse jovem, ele tenha, de fato, a sua autoestima reconstruída para que ele compreenda que ele é um sujeito de direito, que ele é um sujeito que ele tem a liberdade de ser quem ele é. E da mesma forma que os demais possam respeitar uns aos outros, independente dessa condição juvenil ou desse grupo a qual essa juventude ou jovem pertence. Então, gostaríamos de fazer essas reflexões, porque quando nós estivermos na sala de aula, quando nós trabalharmos dentro de uma unidade que traz esse processo de reflexão, são essas questões que vão ser evidenciadas a todo momento. Pode passar, professor Cleiton. Protagonismo também, nós olhamos de fato para o protagonismo e a gente traz inclusive essa última discussão do slide anterior, olhando para o protagonismo não numa perspectiva meritocrática, né, de que o jovem que se sobressai, que está à frente dos outros, ele é um jovem protagonista. Não, é o inverso disso. Quando nós olhamos para o protagonismo, nós olhamos de uma perspectiva da equidade. Protagonismo o que nós pensamos é que esses sujeitos que muitas vezes estão invisibilizados, que eles possam ser participativos, que eles possam ter voz nos espaços que eles puderem participar e que eles fizerem parte.
Então, na maioria das vezes também, o jovem ele é silenciado. Ele é silenciado na própria família, ele é silenciado na escola, e aí nos outros espaços que ele vai frequentar, com certeza ele vai ser silenciado também. Então, no momento do seu lar, quando ele não tem a oportunidade de dar a sua opinião, de que o que ele fala não é considerado, né, de que ele não tem esse espaço de fala. Na escola, a gente às vezes corre o risco de também fazer com que que esse jovem seja mais silenciado ainda, além de todas as outras questões sociais que já tornam esse jovem silenciado e invisível para a sociedade. Então, a nossa atitude enquanto professor, na escola, na sala de aula, quando nós não damos a oportunidade para que o estudante fale, quando nós temos um olhar preconceituoso e o nosso estudante não se sente bem para falar, para se pôr ou para não é acolhido, nós não estamos proporcionando protagonismo. Então, olhando dessa perspectiva de que o protagonismo ele precisa proporcionar essa emancipação do sujeito, e essa emancipação do sujeito por meio de uma formação que ele compreenda que ele tem, pode ter a autonomia dele para ser quem ele é, para dar a sua opinião, para se posicionar. Então, isso é extremamente importante. Olhamos o protagonismo nessa perspectiva, de que as juventudes, em sua diversidade, elas saiam dessa invisibilidade. Então, que independente da condição social, coletiva que eles pertençam, eles possam exercer de fato o seu direito. Pode passar, professor Cleito. Para finalizarmos esse ponto em que tratamos do protagonismo, a gente entende que ele é um princípio ético, político, e que pressupõe o reconhecimento dos jovens como atores coletivos relevantes, e por isso mesmo com direito à autonomia. Então, partindo desse ponto, a gente precisa, de fato, na escola, proporcionar os espaços para que isso aconteça. Eh, Aqui a gente está vendo um comentário no chat, né, que diz que muitas vezes é o jovem que se anula. E eu digo que é importante que a gente faça uma reflexão. Quantas vezes o jovem, ele talvez, tenha sido silenciado, né, que deixa ele nessa condição de se anular, né? Por toda aquela condição juvenil que a gente falou, que envolve o contexto social, familiar e tudo mais, há muitas situações que levam ao estudante a se anular, né. Então, se ele já vem de uma família, que tem toda essa dificuldade, né, certamente ele também vai ter muitas limitações. E aí cabe a nós professores tentarmos, motivar esse estudante, né, e trazer a ele, para o entendimento de que a partir do conhecimento, ele pode sim se emancipar, ele pode sim protagonizar a sua própria vida. Dentro de toda essa discussão que a gente falou de como conceber projeto de vida, agora a gente começa, tratando mais de como essa unidade curricular ela está estruturada. Ela apresenta um caráter integrador. Quando a gente fala que ela apresenta um caráter integrador, é que para que o estudante ele faça a reflexão nessas 3 dimensões, né, que estão aqui, que é essa unidade curricular, ela é norteada na dimensão pessoal, cidadã e profissional, consequentemente, o estudante ele vai buscar o conhecimento, né, que ele está, que está sendo proporcionado a ele lá em todas as disciplinas da formação geral básica. Em todos os momentos ali do currículo da escola, ele vai buscar as vivências e os conhecimentos para fazer essa reflexão
dentro dessa dimensão pessoal, cidadã e profissional. Por isso que a gente diz que ela tem esse caráter integrador, porque ela vai dialogar com todo o currículo da escola. Ora, para que eu possa fazer uma reflexão dentro dessa dimensão, da dimensão pessoal, eh, certamente eu vou precisar dos conhecimentos da filosofia, da sociologia e de outros componentes curriculares e áreas de conhecimento para que eu faça essa reflexão. Então, é importantíssimo que a gente compreenda que a unidade curricular Projeto de Vida, ela tem essa perspectiva integradora. E a gente já olha para essa unidade curricular, trazendo também a reflexão de que não é única e exclusivamente o professor que está atuando na disciplina de projeto de vida que tem a responsabilidade na escola de fazer essa articulação e de trabalhar com o projeto de vida, mas dentro da própria proposição das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que foram atualizadas, o projeto de vida ele precisa ser trabalhado de forma transversal dentro do currículo escolar também. Então, todos os professores precisam ter esse olhar para que mesmo dentro lá do seu componente, da sua área de conhecimento, possa fazer essas relações também, do que o estudante está aprendendo com sua vida cotidiana. E aqui ele resume essa vida cotidiana nessas 3 dimensões. Então, deve ser uma unidade curricular ofertada anualmente. Todos os estudantes de ensino médio, a partir deste ano, passarão nas 3 séries por esta unidade curricular. Agora começando, indo mais de uma forma para uma forma mais prática de como é a organização do trabalho pedagógico nessa unidade curricular, a gente parte já dizendo que é uma unidade curricular fixa, como eu disse, todos os estudantes, eles passarão por essa unidade curricular, por isso que é fixa, mesmo estando dentro da carga horária dos itinerários formativos, ela não é optativa, ela é obrigatória para o estudante, né? Então, é uma unidade curricular fixa. Ela vai se organizar por meio de unidades temáticas. No próximo slide, nos próximos slides, a gente vai trazer como essas unidades temáticas elas estão organizadas dentro desta unidade curricular. E por ser organizada por meio de unidade curricular, já facilita para que o professor desenvolva o seu planejamento. Ela é articulada sempre com a formação geral básica, indissociavelmente. Não é que eu vou precisar agora buscar lá na matriz da formação geral básica todas as habilidades que estão para a formação geral básica para trabalhar dentro da unidade curricular de projeto de vida. Mas não, a gente diz que ela articula-se com a formação geral básica, porque todas essas discussões que a gente vai fazer com o estudante, no processo de reflexão naquelas 3 dimensões, eu vou sempre fazer essa articulação com objetos de conhecimento que estão lá na formação geral básica, para que o aluno faça esse processo reflexivo. Por exemplo, se a gente escolhe trabalhar na dimensão pessoal, então eu vou trabalhar com a biografia de sujeitos que fazem parte da história do meu município, da minha comunidade. Então, consequentemente, para eu trabalhar a história, a biografia desses sujeitos, eu vou me utilizar, né, de conhecimentos que estão lá na formação geral básica. Inevitavelmente. Então, hoje nós temos nas escolas, chegando às escolas, o livro de projeto de vida, né? E nesses livros de projeto de vida, se vocês observarem, muitos deles trabalha ali aquela temática, vamos dizer, da dimensão pessoal, mas eles também indicam as competências. Na maioria das vezes, o livro abre um quadro e traz ali qual a competência que está sendo articulada naquele momento de determinada área de conhecimento. Então, é para a gente compreender que nesse processo todo que a gente faz de discussão, de diálogo com o estudante, por meio de temáticas diversas, vai também de forma indireta, podemos até dizer assim, articular-se e atingir as competências também da formação geral básica.
O planejamento ele deve ser contínuo, um processo contínuo e sempre associado às dimensões, a pessoal, a cidadã e a profissional. Esse planejamento contínuo, porque na prática pedagógica desta unidade curricular, ela é uma prática que, por ser um processo reflexivo, eu posso ter planejado o meu bimestre, mas nas discussões que está sendo realizada com os estudantes, eu posso observar que vou precisar trazer para o meu planejamento outros elementos que não foram contemplados, né. Então, é importantíssimo. Como havia falado antes, ela transversaliza a prática pedagógica. Então, é uma discussão, é um trabalho pedagógico que perpassa não só esta unidade, mas as demais componentes do currículo escolar. Pode passar, professor Cleiton. Ainda dentro dessa organização pedagógica, é importante que a gente entenda também essas articulações que a gente coloca aqui dentro desse slide, dessa parte. Primeiro é que a gente quer dizer que esta unidade curricular ela não tem a responsabilidade de trabalhar e de garantir o desenvolvimento de competências e habilidades. A gente só está trazendo essa para que o professor perceba que dentro do trabalho de projeto de vida, consequentemente, ele vai fazer essas articulações e vai também reforçar o trabalho com determinadas habilidades e competências. No primeiro momento, a gente aponta que articula-se com as competências específicas das áreas de conhecimento da formação geral básica, como eu mencionei anteriormente. Outro ponto é que ela articula-se com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E aqui a gente dá uma ênfase nos aspectos socioemocionais. Muitos autores têm trazido, né, materiais que falam de competências socioemocionais. E dentro da discussão de projeto de vida, nacionalmente, também se coloca um foco muito grande nessa unidade curricular no trabalho com competências socioemocionais. E o foco que a gente traz para essa unidade curricular não é simplesmente das competências socioemocionais, mas é todo um trabalho de reflexão dentro das 3 dimensões que a gente já citou e que os aspectos socioemocionais é um dos componentes que estão aqui e que precisam também ser articulados. Então, nós olhamos para aspectos e não para competências. Nós olhamos sim para as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que quando você analisa as competências gerais, você vai observar que algumas competências daquelas, elas trazem aspectos socioemocionais, mas não são única e exclusivamente competências socioemocionais que estão lá nas competências da Base Nacional Comum Curricular. E nesse trabalho com esses aspectos socioemocionais, a gente faz sempre a reflexão, diante das experiências, dos relatos que nós já temos, de professores que já atuam nesse componente, é o cuidado com relação às questões emocionais, principalmente, que eu, professor de projeto de vida, vou tratar com meus estudantes ou vou provocar nos meus estudantes. Então, esses aspectos socioemocionais, consequentemente, eles vão emergir, né, diante das discussões, das atividades propostas, das reflexões feitas no dia a dia da sala de aula, mas precisamos tomar cuidado para que a gente não entre num processo de reflexão com o nosso estudante que promova aí o despertar de alguns gatilhos emocionais que nós, professores, não temos competência para tratar, principalmente quando se trata de questões que são clínicas. Então, caso haja essas situações em que desperte marcas emocionais dos estudantes e que a escola não tem competência para lidar com elas, esse estudante precisa ser encaminhado para a instituição competente dentro do município. Da mesma forma, questões sociais que ocorrem ali também, que envolve muitas vezes, a gente escuta relatos inclusive de violência, de abuso contra o adolescente, tudo isso deve ser encaminhado para as instituições de competência, e não o professor
tratar de questões que fogem da sua competência e da sua responsabilidade. Então, é importante termos o cuidado com esse trabalho diante do socioemocional. Quando aqui um comentário está falando, teria como explicitar, exemplificar uma situação para deixar mais claro, né? Associando duas questões, por exemplo. A gente já escutou relatos de professores que fez uma determinada atividade, que passou por um processo de que na atividade o estudante precisaria refletir sobre ele, quem ele era, e dentro dessa atividade tinha questões, né, que levava o estudante nesse processo de reflexão nas situações que foram doloridas para eles, ou que são doloridas para o estudante emocionalmente. Então, surge ali, né, o professor contou de uma determinada situação, de uma jovem que era, por exemplo, assediada ou abusada por pessoa da própria família, e isso durante vários anos. Então, isso emergiu naquele momento, e quando esse estudante, ela trouxe isso à tona, ela não conseguiu mais se controlar emocionalmente. E o professor ficou sem saber lidar com a situação. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Essa é uma situação mais prática que eu posso exemplificar. Que tem situações que, por exemplo, a gente é provocado e a gente é levado a buscar dentro da gente essas questões, mas por um profissional, por um psicólogo, por exemplo. Porque pós esse processo, o psicólogo vai saber conduzir, né, para que a gente consiga buscar o equilíbrio e processar toda aquela situação, aquela ferida, podemos dizer assim, emocional. Né? Então, por isso, o cuidado de não estarmos entrando num campo que não é o nosso. Então, articula-se também com as habilidades dos eixos estruturantes dos itinerários formativos. Capítulo 7 do referencial, tem lá no capítulo 7 do referencial a matriz com todas as habilidades que estão para os eixos estruturantes. Então, vai também se articular com essas habilidades. Por exemplo, como eu citei que uma das atividades propostas dentro do próprio dimensão do autoconhecimento é a gente buscar as biografias com os estudantes dos sujeitos que fazem parte da história ali do município, da comunidade. Então, certamente eu vou propor para o estudante uma pesquisa, muitas habilidades relacionadas lá nos itinerários formativos estão no eixo de investigação científica. E quando eu proponho essa atividade para o meu estudante, certamente eu vou estar articulando habilidades que estão lá, que envolvem esse processo de pesquisa. Então, é importante que a gente perceba e que a gente faça essas articulações. Articula-se também com os temas contemporâneos transversais. Esses temas eles são importantíssimos, eles estão lá no referencial, para transversalizar todo o currículo, mas a gente olha para eles aqui dentro da unidade curricular Projeto de Vida como uma forma bem mais fácil do professor materializar esse processo de reflexão dentro dessas três dimensões, porque são temas que já apontam caminhos e possibilidades para que o professor desenvolva o seu planejamento, para que ele promova as discussões dentro dessa unidade curricular. Aqui nos temas, a gente já pode perceber que eles vão articular-se, né, com algumas daquelas dimensões, né, com as dimensões, as três dimensões. Se a gente olhar para o multiculturalismo, para gênero e sexualidade, esses temas eles vão casar muito bem com a dimensão pessoal. Então, o professor que vai trabalhar com a unidade curricular do projeto de vida pode explorar muito bem todos esses temas. O que ocorre? Quando a gente for ver as unidades temáticas de cada dimensão, a gente vai ver que projeto de vida, na primeira dimensão, que é a dimensão pessoal,
tem muito essa discussão do autoconhecimento. Quem sou eu enquanto sujeito? É um processo que vai levar o estudante à construção da sua identidade. Então, essas discussões aqui do multiculturalismo, né, que trabalha a diversidade cultural, matrizes históricas, religiosas, culturais, essas questões de gênero, por exemplo, gênero, sexo biológico, identidades de gênero, sexo e sexualidade, todos esses temas são importantíssimos para serem trazidos dentro da unidade curricular de projeto de vida, porque essas provocações e o conhecimento trazido a respeito desses temas vai ajudar ao estudante no processo de construção da sua identidade, de conhecimento de si. Quando a gente vai, por exemplo, para o tema que está aí, política e cidadania, meio ambiente, a gente observa que está muito relacionado também com a dimensão cidadã. Ciência e tecnologia, economia, muito relacionado com a dimensão profissional, né? A saúde entra tanto a cidadã quanto a pessoal, quando a gente trata dessas questões nutricional, quando a gente trata do socioemocional, da saúde mental. Então, esses temas, eles são ponto de partida para que o professor desenvolva o seu planejamento e projeto de vida e as suas aulas, e suas aulas. Pode passar, professor Cleiton. Nessa organização do trabalho pedagógico, a gente faz aqui a organização das dimensões para cada série. Então, dentro da dimensão pessoal, a dimensão pessoal deve ser trabalhada na primeira série, a cidadã na segunda série e a profissional na terceira série. Está aqui a dimensão, nós temos a dimensão e nós temos também as unidades temáticas já aí dentro dessa imagem. Que nós colocamos é que essas dimensões elas não são não têm limites entre elas. Então a gente utilizou essa imagem, inclusive, que mostra uma intersecção, porque por mais que nós estejamos trabalhando a dimensão pessoal na primeira série, mas nós vamos trabalhar essa dimensão pessoal relacionada com as outras dimensões. Então, eu estou trabalhando a dimensão pessoal com a unidade temática do autoconhecimento, eu, sujeito singular, quem sou eu, quais os meus interesses, mas eu vou relacionar com a dimensão cidadã. Então, é eu, sujeito singular, mas eu em relação com a vida enquanto cidadão, com a vida social, a minha relação com o outro. Eu, sujeito singular, mas também os meus interesses em relação ao mundo, às questões do mundo do trabalho, né, ao profissional. E então vai sempre fazer essa relação. Quando estiver na segunda série, vai explorar a dimensão cidadã, mas fazendo a articulação com as demais e assim sucessivamente, né? Com relação, gente, a quem vai atuar na unidade curricular de projeto de vida e eletivas, isso vai depender muito de como está organizado o corpo docente da escola, da realidade de cada escola em relação à disponibilidade de professores de carga horária. Mas dentro desse processo que a gente inicia agora, de 2022 até 2024, quando a gente vai fechar o ciclo de todas as séries de ensino médio nessa estrutura curricular do ensino médio potiguar, a gente vai precisar ter todos os professores atuando parte da carga horária na formação geral básica e parte da carga horária nos itinerários formativos. Nesse primeiro momento, a gente vai ter qualquer professor da base trabalhando na base, mas também atuando na unidade curricular projeto de vida e em eletivas também. O que nós orientamos é que não tenha na escola um professor exclusivo de projeto de vida, um professor exclusivo de eletiva, sem que haja esse professor atue também na formação geral básica. Então, é importante que a carga horária seja distribuída entre formação geral básica e itinerários formativos, né? Pode passar, Cleiton. Ah, dentro de todo esse processo de organização da unidade curricular, nós trazemos aqui uma proposta, o instrumento
né, para que o professor organize o seu plano, o plano bimestral da disciplina. Então, aqui o professor vai colocar no cabeçalho, identificar a escola, professor, qual a formação do professor, o ano e o bimestre. Todo aquele slide que a gente discutiu sobre articulação com competência e com algumas habilidades está aqui, né, posto nessas colunas, onde o professor vai primeiro identificar qual a dimensão de projeto de vida que ele vai trabalhar, qual a unidade temática, que é aquela unidade que está lá dentro daquele slide que a gente mostrou, e também eu vou dizer das competências da formação geral básica, das áreas de conhecimento, qual competência eu vou articular quando eu estiver trabalhando, desenvolvendo minhas atividades. Quais habilidades dos eixos estruturantes dos itinerários formativos eu vou também articular. O professor vai trazer lá do referencial e vai colocar aqui o que ele vai articular. Como eu dei o primeiro exemplo, se a gente buscou trabalhar a biografia dos sujeitos do município e da comunidade, e eu minha estratégia metodológica foi por meio de pesquisa, certamente terão habilidades lá nos itinerários formativos, nos eixos estruturantes, no eixo de investigação científica, que eu vou articular, que deverão estar presentes aqui. Da mesma forma, as competências gerais da BNCC, que se articulam com os aspectos socioemocionais. Eu vou visitar as competências gerais da BNCC e eu vou buscar aquelas que mais se aproximam dos aspectos socioemocionais que serão trabalhados nas atividades e nas discussões que eu vou propor para o meu estudante. E aqui, de forma geral, também o professor colocar as estratégias didáticas que ele vai utilizar no bimestre, podemos dizer assim, né, nesta unidade curricular. E colocamos também um cronograma de atividades, onde o professor vai listar todas as atividades que ele vai desenvolver no bimestre e também o tempo que ele vai planejar, né, propor para cada atividade, para que assim facilite a organização do professor em relação ao que ele está propondo trabalhar e o tempo que ele tem para isso. O processo de avaliação, esse planejamento da avaliação, nós temos aqui, né, a orientação de 2 instrumentos para esta avaliação. Então, o primeiro instrumento é o diário de bordo, que a gente orienta como importante para que o professor possa trabalhar com o estudante. Nas aulas, o estudante vai fazer esses registros e o portfólio, né, que também é importantíssimo para esse processo avaliativo. Então, o professor vai dizer aqui, já no seu plano, qual a estratégia ele vai utilizar qual estratégia didática ele vai utilizar para o trabalho com o diário de bordo, para a construção do portfólio. E, por fim, as referências bibliográficas. Então, o professor lançou mão de diversos textos para fazer algumas discussões com os estudantes. É importante que ele liste também as referências bibliográficas. Quando nós falamos do diário de bordo, como um dos instrumentos desse processo de avaliação, nós pontuamos aqui que esse diário de bordo ele é importante porque ele alimenta o portfólio. Então, se durante o bimestre as atividades que vão sendo realizadas, o estudante registra ali no seu diário de bordo, ele vai facilmente conseguir depois construir e elaborar o seu portfólio. É importantíssimo que o estudante, que o professor desenvolva estratégias para que isso aconteça. Aqui, nessa sugestão de como fazer o portfólio, nós trazemos aqui elementos importantes que precisam constar no portfólio do estudante. Primeiro a gente quer dizer que em relação ao formato do portfólio, ao suporte do portfólio, é de autonomia da escola, dependendo também do perfil da turma, de todas as questões que precisa ser definida pelo professor. Pode ser um portfólio digital? Pode. Pode ser um portfólio físico, um portfólio num modelo formatado mais acadêmico? Pode. Pode ser um portfólio mais criativo, né? Trazendo, inclusive, os elementos da própria arte? Pode. O importante é que nesse portfólio sejam contemplados esses elementos. Primeiro, o objetivo do bimestre.
quando o professor iniciar o trabalho com os estudantes nessa unidade curricular, é importante ele deixar claro, olha, nesse primeiro bimestre, o nosso objetivo é este, porque é esse objetivo que o estudante vai trazer para o portfólio. Depois, o professor vai orientar o estudante que escolha atividades que foram realizadas naquele bimestre para que ele eh registre ali no portfólio e faça traga principalmente aquelas atividades que foram mais significativas para o estudante. Para o registro dessas atividades, a gente traz aqui alguns pontos importantes. O título da atividade, o objetivo daquela atividade, que é importante que o professor deixe claro para o estudante, metodologia que foi utilizada e os registros que podem ser fotos, pode ser o registro mesmo feito por meio do relato. Aí vai da orientação do professor e da característica, o perfil de cada turma, de cada estudante. Pode passar, professor Cleiton. A gente está mostrando aqui 2 atividades, mas o professor vai pensar quantas atividades e definir quantas atividades ele deseja que o estudante traga para o portfólio. Isso fica na autonomia do professor. E o último item que é muito importante no portfólio é a autoavaliação. É nesse momento que o estudante vai registrar ali, né, fazer essa reflexão e considerando principalmente as dimensões ou a dimensão que foi trabalhada ali pelas atividades que foram realizadas, e ele mesmo vai dizer como ele avalia a participação dele nas atividades e também quais as contribuições que ele pôde trazer para a vida dele, né, em relação ao que foi desenvolvido nessa unidade curricular.